existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Glória a Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, nosso bom pastor. Glória a Deus. Esse é o segundo regente do nosso coral, instrumentista da nossa igreja, e pau para toda a obra, né, ali dentro. O senhor Edmar Esteves está aqui com a gente hoje, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele está aqui dando essa contribuição. Quando ele está por aqui, a gente logo cata ele, pede, Edmar, e ele sempre prontamente, né, está sempre aí ativo para nos ajudar aqui no culto, nesse princípio. E é muito bom contar com um músico da igreja, porque eu confesso que nós não podemos ter tudo que queremos nesse momento, ou seja, aquele presencial todo gostoso, com coral, equipe louvor, filha de Asaf, mas a gente tem, né, pelo menos como eu tenho falado aqui, um tabletinho, né, dessa barra tão bonita. A gente tem pelo menos um tabletinho, tem pelo menos um pedaço, né, da parte do louvor da nossa igreja aqui conosco, e isso é algo que enche os nossos corações de verdade, porque a gente sente a presença de Deus nessa proximidade que hoje é percebida pela igreja, que ela é muito maior do que simplesmente uma proximidade física. Ela é algo que une os nossos corações, é o amor de Deus que está em nós através de Cristo Jesus. Vocês são todos muito bem-vindos nessa noite. Muito obrigado. Deus abençoe você que abriu suas portas e que a graça do Senhor esteja sobre o teu lar. Eu quero fazer aqui uma introdução, como sempre faço, dizendo o seguinte para você: eu não sei como está a sua casa, muito menos eu sei como está o seu coração, mas uma coisa eu sei: se você está aí do outro lado, ouvindo essa palavra que vem, acredito eu, fielmente, do Espírito Santo de Deus para nós, você é um bem-aventurado. Não porque você está me ouvindo, eu não sou nada, mas a palavra de Deus é algo que pode mudar todo o seu modo de vida, pode mudar a sua maneira de encarar as coisas, pode abrir janelas e pode melhorar a perspectiva da tua vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é profunda. Então não importa se você teve uma semana muito agradável ou se foi uma semana muito triste, de choro, de lamento, de perdas. Não importa. O que importa é que se você está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, eu creio e eu espero que você dê lugar
para que o Espírito Santo de Deus mova e transforme todo o teu modo de vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e transforma a vida do homem. Bom, são bem-vindos todos. Eu agradeço aqui ao Edmar mais uma vez por essa ajuda maravilhosa que ele nos deu. Quero aproveitar esse período antes, eu pretendo ser hoje, como sempre temos nos esforçado para fazer, ser bem direto, né? E não quero desperdiçar o seu tempo também. Mas eu tenho que dar aqui, fazer alguns anúncios que são muito importantes, tá? O primeiro anúncio que eu quero fazer é um anúncio sobre, especificamente para as pessoas da Igreja em Correios. Tem algumas pessoas até que não são da igreja que ajudam, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, tá na hora de nós fazermos, novamente, como todo mês nós fazemos aquela campanha dos quilos. Então aqui em nome do nosso irmão que trabalha na assistência social da igreja, o diretor, o irmão Rogério Fritz, e todos os diáconos da nossa igreja que trabalham diretamente com essa parte de assistência social, eu trago aqui um lembrete a cada um dos irmãos da igreja, que nós estamos novamente naquela época de fazer a nossa campanha dos quilos, que tem ajudado a diversas pessoas, a diversas famílias e também até mesmo algumas instituições, graças a Deus, têm sido beneficiadas por isso. Então não deixe de fazer. Não deixe de fazer porque você pode fazer pouco. Se você pode mandar só uma latinha de alguma coisa, ou um quilinho de alguma coisa, ou meio quilo, ou 200 gramas, não sei. Qualquer coisa que você puder mandar, mande. Porque isso vai ajudar alguém que está precisando. E durante esse período de pandemia, nós temos percebido verdadeiramente como que a nossa nação é uma nação que vive com pessoas que estavam passando por problemas difíceis nessa área de emprego, que foram afetadas de maneira terrível. E muitas dessas pessoas têm sido abençoadas por instituições como a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço que você, que graças ao Senhor tem sido abençoado e que reparta. Ser próspero, eu lembro aqui para você, o nosso conceito de prosperidade não é aquele conceito de ter riqueza sobrando financeiramente falando, mas sim, é aquele conceito onde eu tenho para mim e ainda sobra para que eu consiga contribuir para alguém. E mesmo que não sobre, eu faço questão de fazer isso. Se entende verdadeiramente por isso, que verdadeiramente, de verdade, melhor coisa é dar do que receber. É melhor contribuir do que receber. Então, que Deus abençoe você. Não se esqueça dessa campanha dos quilos, tá? Hoje, dia 2 de agosto, chegamos no tão esperado mês de agosto. E a nossa igreja, assim como outras igrejas, não aderiu a esse decreto da Prefeitura Municipal de Petrópolis, que é o poder competente para tal decisão, que liberou desde o dia 5 de junho as igrejas para os seus cultos presenciais. A nossa igreja está se preparando para esse retorno, nós estamos investindo nisso, eu, você, a igreja está investindo nisso para esse retorno, para que esse retorno seja com segurança e seguindo todas as normas que são importantíssimas, são normas que têm o objetivo de nos preservar quando estivermos em comunidade, ou seja, coletivamente em um ato de culto. Então eu peço a você que tenha paciência, que continue orando. E nós já temos uma data prevista para o retorno, e aí eu repito, se os números continuarem bons, se as estatísticas continuarem boas, se as taxas de ocupação de leito continuarem baixas. Nós pretendemos voltar no dia 16/8 e mais detalhes serão dados para os irmãos que são membros da igreja diretamente pelos canais das redes sociais que a igreja utiliza para isso. Também quero dizer para vocês que nós continuaremos com as transmissões online, talvez com horários mudados, mas nós continuaremos com os horários com os horários online, transmitindo online, porque muitos irmãos deverão ficar em casa, né? E aí nós colocamos aqueles grupos que estão acima de 60 anos, as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, né, que fazem parte do grupo de risco,
doenças respiratórias graves, já passaram por alguma situação dessa e outras mais. E nós teremos também as crianças que deverão ser excluídas nessa primeira parte. E assim nós vamos andando e gradativamente, se Deus nos abençoar, daqui a pouco nós estaremos novamente juntos, todos juntos fazendo isso. Então, no dia 16 nós começamos, mas não é para fazer festa, não é para encher a igreja, a gente nem vai poder fazer isso, o número é limitadíssimo, tá? E será feita uma lista de pessoas para comparecer e, evidentemente, deixaremos algumas vagas para algumas pessoas que queiram visitar. Mas será feito dessa forma e na semana que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos no domingo aqui, nessa parte da noite, usando essa parte do culto para trazer especificamente para vocês como será isso de maneira melhor, tá? No próxima semana, no dia determinado, nós já temos uma reunião presencial com um pequeno grupo da igreja para poder acertar detalhes dessa volta e a igreja está se preparando para isso, para fazer com toda a segurança. Irmãos, não tem nada que me deixe mais feliz nesse sentido do que saber que nós estamos voltando, mas voltando com cautela, sem nenhum exagero, sem colocar outras pessoas em risco dentro da igreja. Ora, é verdade, a igreja tem que ser um ambiente mais seguro onde a pessoa vai estar durante esse período de quarentena. Então nós vamos fazer da igreja um ambiente seguro para essa questão da proliferação desse vírus terrível. Estaremos tomando todas as medidas possíveis. Agora, você e eu continuemos a orar, a entregar ao Senhor, a pedir a Deus por essa volta, por esse retorno, que será diferente. Não será mais aqueles cultos que nós tínhamos antes. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a presença do Espírito Santo entre nós. Assim como nesse período todo de pandemia nós temos sido abençoados, nós continuaremos a sentir, porque isso é uma questão de comunhão íntima com Deus e de amor pela obra do Espírito Santo, e também pela obra e por essa obra que Ele tem feito em nós e através de nós também para esse mundo. Bom, queridos, eu gostaria de fazer uma oração inicial pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós nessa noite e que Ele nos abençoe e que Ele nos dê um período de meditação na palavra de Deus. Se você puder, aí onde você está, você curve a sua cabeça. Se você não pode, continue de olhos abertos, cabeça erguida e ore, assim mesmo, em espírito. Às vezes você pode estar trabalhando, não pode fechar os olhos de nenhuma maneira. Ontem nós tivemos um determinado irmão no encontro dos jovens, que é também feito por videoconferência, e teve um irmão que disse assim, ele trabalha em uma determinada função, e ele disse, hoje eu entendi literalmente o que é vigiar e orar. Por quê? Aonde ele estava, ele teve que continuar vigiando, e ele orou assim mesmo, junto com todos os jovens que estavam ali presentes. Então, se você puder, curve a sua cabeça. Pai Santo, bendito e querido, de novo, Senhor, estamos diante de Ti, nesse domingo maravilhoso, nesse domingo, Senhor, onde já estudamos a Tua palavra sobre um assunto tão importante como foi, Senhor, na parte da manhã, falando sobre a nossa responsabilidade com as crianças, Senhor, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com os filhos de maneira geral, Pai. Obrigado pela direção do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por essa semana tão abençoada, tão produtiva, Senhor. Eu peço ao Senhor que toque em cada coração a partir deste momento. Existe, Senhor, uma multiplicidade imensa, Senhor, de sentimentos. Sentimentos conflitantes muitas vezes. Alguns talvez muitíssimo agradecidos. Outros talvez até mesmo um pouco perdidos, sem saber por onde estão andando. Talvez outros ainda, Pai querido, com medo. Mas eu peço ao Senhor que toque em cada coração e que mande tudo aquilo que está faltando para que essas pessoas entendam que verdadeiramente o Senhor está conosco, nos livrando de todo o mal e que nos corrige com amor e com alegria, Senhor, porque o Senhor sabe do resultado da correção que vem diretamente da Tua mão. Seja conosco na meditação da palavra nesta noite, Senhor. É uma meditação simples ao meu modo de ver, Pai querido. E humanamente falando, quando olho para isso, Senhor, continuo a cada vez mais perceber e a pedir ao Senhor que trabalhe através, Senhor, de mim, através do Teu Espírito Santo, Pai querido, para que a Tua palavra chegue até essas pessoas. Que o Teu Espírito Santo faça isso, Senhor, de maneira eficiente.
Eu sou simplesmente um vaso de barro usado nas tuas mãos. Mas sei, Pai, que o Senhor tem poder para fazer com que a tua palavra chegue ao coração dessa pessoa que está precisando dessa palavra e que ela consiga entender verdadeiramente do jeito que o teu Espírito Santo quer. Pai querido, eu já senti isso muitas vezes ouvindo diversos pregadores e sei, Pai, que o Senhor tem as mãos cheias de bênçãos para derramar sobre aqueles que o Senhor quer salvar, quer edificar, aqueles que o Senhor quer restaurar. Assim, oro te entregando esse período de meditação em tuas mãos. Agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós estaremos fazendo a leitura do nosso texto para a nossa meditação nessa noite. O texto proposto, ele está em Lucas, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros versículos deste texto do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, capítulo 1, os 4 primeiros versículos desse texto, que são maravilhosos. Diz assim: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. Que texto maravilhoso! É o princípio do Evangelho de Lucas, do que está em nossas mãos. Um texto riquíssimo, maravilhoso, cheio de detalhes dos mais variados possíveis. E somente o estudo mais aprofundado desses 4 versículos já daria para nós subsídio bastante material para que nós pudéssemos meditar por longos tempos. E é bem interessante isso, porque ele começa de uma maneira maravilhosa, descrevendo quem verdadeiramente vai escrever isso e quais são os motivos que o levam a escrever isso. Logo de cara, nesses versículos, nós percebemos que Lucas ele tem um compromisso com a verdade. Mas, afinal de contas, quem era Lucas? Por que ele escreve esse evangelho? Nós temos 4 biografias, por assim dizer, são 4 evangelhos no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Esses 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, conhecido por nós todos. Esse evangelho, segundo escreveu Lucas, é o único que não é escrito por um galileu. É o único que não é escrito por um judeu de nascimento. Ao que tudo aponta, e os estudos apontam para isso, ele tem uma origem grega, ele é grego, Lucas. Ao que tudo aponta, segundo alguns historiadores. E nós vemos que também ele era um homem de uma profissão diferente da dos outros. Ele era um homem que tinha sido muito bem formado, tinha uma profissão linda. Lucas era médico. Lucas era médico e ele, em algum momento da sua vida, ele vai se associar a um outro homem que foi um marco dentro da vida cristã. Para nós ainda hoje, parece que nós conhecemos esse companheiro de Lucas. Que companheiro é esse? É Paulo, o apóstolo. Então, existe aqui um entrelace maravilhoso de amizades, e não só de amizades no sentido de andar junto por ter coisas em comum, mas existe um ajuntar do Espírito Santo de Deus, entrelaçando vidas de pessoas que iam influenciar o cristianismo, que deveria propagar pela terra, encher a terra
como é o caso hoje, em quase todos os lugares desse planeta, o cristianismo tem sido pregado e nós estamos avançando como igreja, indo a lugares. E hoje, através deste instrumento chamado internet, ainda mais essas fronteiras vão sendo rompidas a cada momento. E é preciso seriedade para pregar o evangelho. Agora, o entrelace de amizades aqui, ele é bonito porque Lucas era um médico e ele trabalhava, você fica a imaginar como pode um médico, como que pode, o que aconteceu com esse médico, o que esse médico escreveu, qual foi o conteúdo, nos faltará tempo para falar sobre isso com toda a certeza. Mas eu quero conversar com você hoje que nesse começo desses 4 versículos que nós vemos, nós entendemos que ele trabalhava como médico e aqui quando ele se propõe a escrever para esse amigo Teófilo, provavelmente também um grego, tá? Ele se propõe a falar sobre isso, ele vai fazer o trabalho que o médico fazia, porque o médico, ele trabalha com estudos minuciosos. Era assim naquela época, hoje mais ainda. Mais de 2 séculos, 2.000 anos, aliás, perdão, mais de 2.000 anos depois, o médico ele trabalha não com suposições, mas ele tenta entender e se basear as suas atitudes na ciência e no conhecimento. Lucas era um médico que também assim aprendeu e entendia que deveria analisar as coisas antes de prescrever algum tipo de medicamento. Ele entendeu que ele deveria, imagina o tempo de profissão que ele teve, ele compreendeu que, na verdade, ele tinha que fazer análises para isso. E quando ele escreve aqui, ele diz, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Que fatos são esses? Fatos relacionados à vida de um personagem. Fatos relacionados na vida de um homem humilde. Esse homem se chamava Jesus. Ele era o Cristo. E existe aqui uma série de evangelhos que já tinham sido escritos, com certeza o de Marcos aqui já tinha sido escrito, muito provavelmente Mateus também. Mas também existiam diversos outros relatos paralelos que não eram condizentes com a verdadeira história que tinha acontecido. Preocupado com isso, Lucas começa a dedicar o médico amado, aquele que tinha se associado a Paulo e que com toda certeza usou também da sua profissão para trazer alívio ao corpo das pessoas, mas com a palavra de Deus ele trazia alívio para a alma, para o espírito. Que coisa linda! Ele usava a sua profissão para edificar, para propagar o Evangelho de Cristo. Então, quando ele escreve, ele vai falar sobre isso, que já existiam os relatos, mas ele também tem essa preocupação, essa delicadeza, esse detalhe. E como ele faria isso? Ele diz, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra. Ele tinha uma boa entrada no meio dos irmãos, dos apóstolos, ele conhecia Paulo, ele era um missionário itinerante junto com aquela caravana de Paulo. Ele já tinha passado por muitas situações e ele começa a escrever esse evangelho e ele vai se dedicar profundamente ainda. Lucas ele não está falando de ideias subliminares. Ele não está falando de coisas que são intangíveis, não. Ele quer saber dos fatos. Ele quer saber aqui, como um atento biógrafo, um atento historiador, ele quer saber realmente dos fatos que envolveram isso. E como saber isso em uma época que não se tem internet, que não se tinha nem mesmo máquina de escrever, que a imprensa ainda não tinha sido inventada? Como que se faz isso? Ele vai usar o método que ele usava quando exercia a sua profissão de médico. Ele vai analisar os fatos. Quando eu e você vamos ao médico, o médico diz assim, você está com dor aonde, seu André? Aí eu digo para ele, eu estou com uma dor aqui do lado. Aí ele fala, mas essa dor aí, o senhor bateu em algum lugar? Ele vem com as argumentações dele.
E eu digo, não, não bati em nenhum lugar. O senhor trocou de colchão nos últimos dias? Não, não troquei. A sua mulher é muito brava, seu André? Não, minha mulher não é muito brava, não, ela é tranquila. E assim vai, ele vai perguntando. Até que ele vai chegar à conclusão de que eu joguei um futebol e que estava há 10 anos sem jogar futebol, eu fui jogar um futebol com a juventude da igreja. E aí eu tô com uma dor do lado. Ah, seu André, então tá explicado isso. Toma esse relaxante muscular e tá tudo bem. O médico, ele estuda, ele não pode simplesmente chegar e operar alguém porque o sujeito tem uma dor do lado. Ele tem que se ater aos fatos. E ele tem que também se ater, no tempo de hoje, a exames. Esse homem, ele estava examinando. Ele estava procurando saber dos fatos que envolviam a vida de Cristo. E ele, como médico, ele sabia fazer isso muito bem. De todos esses evangelhos, Lucas era aquele que tinha mais cultura, que tinha mais conhecimento, que tinha a mais nobre profissão. Observem só isso. Lucas fala de fatos. Que fatos são esses? Eu já falei para vocês, fatos relacionados à vida de Cristo. E do ponto de vista de quem? De um médico. Ele está usando aqui o ponto de vista de um médico. É dessa pessoa que está historiando. Ele é um escritor, um historiador preocupado com fatos. Não um biógrafo de gabinete, tá? Ou um autor investigativo, como se estivesse defendendo uma tese. Não, ele não está fazendo isso. Ele, na verdade, ele procura que esses escritos que ele está mandando para Teófilo e que hoje estão em nossas mãos, graças à obra do Espírito Santo de Deus, que eles fossem realmente verdadeiros. Então ele está se atendo a fatos. Muito provavelmente Lucas foi às pessoas. Ele foi a todas as pessoas vivas daquele tempo. Ele empenhou tempo, trabalho árduo para isso. Alguns dos fatos narrados, e aqui eu passo para o conteúdo central dessa pregação, alguns dos fatos narrados aqui por Lucas me impressionam muitíssimo. Ainda mais quando nós entendemos que isso vem de um médico. Por exemplo, nós temos aqui em Lucas capítulo 1, ainda nesse primeiro capítulo, nós vemos esse médico envolvido com algo que é fantástico. E ele diz assim, a partir do versículo 35, e ele está fazendo, ele relatou isso, muito provavelmente ele ouviu isso da própria pessoa que passou por isso, você já vai saber quem é. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse médico, ele já nos seus relatórios sobre o nascimento de Cristo, muito provavelmente, não existem provas contundentes disso, mas muito provavelmente ele esteve com Maria. Muito provavelmente. Conjecturando isso, e sabendo da data em que foi escrito esse evangelho, nós percebemos que Maria aqui já não era mais uma jovem, como quando casou. Mas apesar de não ser uma jovem, se foi ela mesma que descreveu esses fatos para Lucas, ela já era uma senhora idosa com mais de 70 anos, com toda certeza. E olha a beleza de tudo isso. E ela ainda relatava com toda certeza, com todo vigor, aquela experiência que ela tinha tido. Porque foi uma experiência que marcou-a. Ela era uma jovem corajosa, sim, porque ela conhecia as consequências de uma gravidez fora do casamento para uma judia, para uma camponesa simples como ela. Ela imaginava isso. José, bondoso homem que era, e homem realmente que tinha temor de Deus, até mesmo pensou em deixá-la. Imagina isso. Já pararam para imaginar quantos conflitos essa mulher não passou? E Lucas registra isso. E aqui quando o anjo Gabriel aparece fazendo o anúncio de que era ela, a jovem escolhida, para trazer à terra o Messias. Olha, quantas vezes eu não me afundei em pensamentos, no bom sentido de afundar-se em pensamentos,
vendo o nosso amado pastor Célio com aquela habilidade, todo aquele conhecimento dele, falando fartamente sobre isso, e falando que isso era uma expectativa que era gerada no coração das jovens judias, e como que aquilo é bonito, e como que aquilo faz sentido, irmãos e irmãs queridas. E aqui nós temos um médico, um homem que acreditava nas ciências, que conhecia a ciência do seu tempo, que tratava dessas coisas todas, falando que uma virgem tinha recebido uma palavra de um anjo, que o Espírito Santo desceria sobre ela e que a partir daquele momento ela estaria grávida. Nada mais incomum para um médico falar. Um homem da ciência, afirmando aqui no seu evangelho, de que ali com aquela mulher, com aquela jovem camponesa, iria acontecer o maior dos milagres que uma mulher já teve. A gravidez, a gestação, é um presente de Deus para as mulheres. A mulher, ela carrega em si uma outra vida, e por muitas vezes, eu já falei isso, é algo que é incompreensível para nós homens. Porque a mulher carrega dentro dela um outro ser vivo, que depende completamente dela. Alimento, oxigênio, crescimento, vida saudável, ultra-interina. Ou intra, né? Essa vida interna, dentro do útero. É isso que eu quero dizer. Essa vida dentro do útero, ela é nutrida pela mãe, é um milagre. É um milagre da vida, meus queridos. Agora observem só uma coisa, essa mulher, sem nunca ter se deitado com um homem, nunca ter tido relações com um homem, ela passa a conceber, ela fica grávida. Maria, uma simples camponesa escolhida, e Lucas registra isso. Ele registra um período longo que nenhum outro evangelista registrou. Ele vai falar de Isabel, ele vai falar de algo maravilhoso na sequência disso, que não dá tempo de verdade de falar, mas é o cântico de Maria. É o que alguns chamam de Magnificat. É esse louvor que ela dá a Deus. Só um pedacinho desse. Eu quero ler para você a partir do 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha a humildade. Porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurado. E é o que nós fazemos hoje. Muito feliz. Bem-aventurada essa jovem. E é descrito por Lucas isso aqui, é algo que é um pouco contraditório, porque ele é um médico, mas ele vem trazer e vem falar profundamente sobre esse milagre. Talvez você esteja esperando um milagre de Deus para a sua vida. Talvez você esteja esperando um milagre de Deus para a vida de um parente seu, de alguém que você ama profundamente. E talvez você esteja analisando isso dentro das probabilidades humanas, como eu faço e você faz muitas e muitas vezes. Deus, por muitas vezes, ele muda essas probabilidades humanas e ele faz aquilo que é impossível para nós. Lucas, ele registra isso, e mais uma vez eu quero dizer para você, ele vai a profundo, ele vai nos detalhes disto, do que está acontecendo, e não é à toa que ele é o escritor que mais vai registrar essa parte do nascimento de Cristo, de João Batista, um pequeno pedaço da infância e outros detalhes que outros evangelistas não pegaram. Porque ele vai às fontes, ele pesquisa. E com toda certeza, quando ele fez essas pesquisas, ele foi surpreendido. Porque ele encontrou com pessoas que, assim como ele, tinham tido um encontro com Cristo. Porque Lucas, aqui, ele já tinha sido transformado
pelo Espírito Santo de Deus. Ele já tinha sido transformado pela pregação do Evangelho. E ele tem essa necessidade de registrar esses fatos para que nada ficasse escondido. É lindo, porque ele verdadeiramente ele usa de toda a sua habilidade. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Um médico escreveria isso? Sim, se esse médico foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, e esse homem foi tocado, ele escreve com profundidade, ele escreve para que nós hoje, mais de 2000 anos depois, possamos ter firmeza nessas pesquisas que ele fez. Ele escreve debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ele relata para Teófilo aquilo que ele pesquisou exaustivamente. Aquilo que ele pesquisou, talvez durante uma boa parte da sua vida. A organização desse material biográfico. Como ele fez para coletar tudo isso. Os quilômetros e quilômetros que ele andou atrás das pessoas. Já parou para imaginar isso? Por quê? Porque o Espírito Santo disse para ele assim um dia, com toda certeza: Lucas, pesquisa e escreve. Olha a diferença e olha como a Bíblia é um livro maravilhoso. João apóstolo, ele está na ilha de Patmos, exilado, e ele ouve do Espírito Santo: João, tudo que você vai ver, escreve. E aí João é arrebatado em sentido e vê coisas terríveis e maravilhosas que ele começa a registrar. João não sai da ilha de Patmos, ele não viaja por lugar nenhum, ele não faz uma pesquisa com ninguém, ele não vai para saber se aqueles fatos, ele simplesmente escreve, porque o Espírito diz para ele: escreve, João. Isso era uma ordem. Não existe diferença entre Apocalipse e o Evangelho de Lucas. Os dois foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Um pesquisou, ao outro foi revelado. Mas a esse que pesquisou, também o Espírito Santo revelou. E a esse que o Espírito Santo revelou, esse traz para nós hoje motivo de estudo e de aprofundamento no livro de Apocalipse, que ainda nos trazem diversos pontos de interrogação. É algo que ainda esperamos revelação de muita coisa daquilo ali. Mas é fato de que Lucas escreve para que eu e você tenhamos firmeza. Irmãos, não pode haver uma distância, não pode haver um distanciamento entre a vida cristã diária e o evangelho escrito. Eu não posso olhar para esse evangelho e ver isso simplesmente como uma bonita história. Me perdoem a clareza, mas também entendam isso. Eu não posso olhar para isso e falar: poxa, quanta coisa boa, mas viver algo que é totalmente ao contrário disso que a Bíblia manda. É preciso que eu esteja de verdade entregue, com o meu coração totalmente entregue a Deus. Mesmo assim sendo, terei ainda algumas falhas na minha vida, mas com toda certeza, eu sei que a pessoa que se entrega a Cristo, ela consegue de verdade ter uma vida feliz. Lucas, ele continua a registrar, e algumas outras coisas me chamam muito a atenção. E aí nós vamos dar um pulinho. Você vem comigo lá em Lucas, capítulo 9. E observe só que fato interessante registrado por esse médico também. Ele, nesse olhar dele, pesquisador, com esse olhar de médico, ele vai também, com toda certeza, aos apóstolos que viveram naquele tempo e que eram seus contemporâneos. E Lucas consegue também esses relatos de um fato acontecido na vida dos apóstolos. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, você tem a transfiguração. É muito interessante também porque você vai ver um médico descrevendo isso com as suas palavras, de acordo com o que ele ouviu. E mais uma vez, como eu disse, ele não está tratando de suposições, de achismos, de jeito nenhum. Aqui, Lucas, o evangelista,
Lucas, o biógrafo, o estudioso, o pesquisador, ele está trazendo fatos. Fatos que ele pesquisou e que ele tem a certeza que são realmente verdade. E é por isso que ele registra. Ele já tem lá no início, no texto que eu li, já logo no prefácio desse livro, desse evangelho, ele já tem ali uma implícito a questão de que tudo aquilo que não era verdade ele rejeitava. Porque ele diz, eu vou pesquisar minuciosamente. Existem muitos outros fatos aí. E ele diz, eu vou pesquisar minuciosamente. E quando ele fala da transfiguração, ele começa assim, versículo 28, de Lucas capítulo 9. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Jesus orando. Detalhe, Lucas é o evangelista que mais fala sobre Jesus orando. Um médico falando sobre oração. Estando ele orando, transfigurou-se. A aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O médico registrou isso. Ele chegou à conclusão de que aquilo era verdade, de que aquilo falado por Pedro, por Tiago e por João era verídico, era digno de ser registrado neste evangelho que nós temos em nossas mãos, nesse relato que ele faz para o seu amigo Teófilo. Nós estamos aqui, isso é para todos nós, isso é para a igreja. O evangelho de Lucas é para a igreja, mas a princípio ele escreveu para Teófilo. Que bonito isso! Ele não está escrevendo para uma instituição, ele escreve para uma pessoa que ele amava e que também já tinha uma experiência com Cristo, tá? Porque ele fala, esses fatos você já sabe. Muito provavelmente Teófilo era um irmão em Cristo. Então ele está escrevendo isso com propriedade. E aqui, esse médico vai registrar algo que é algo que está fora. É Deus se revelando ao homem. É Deus se revelando ao homem através de Cristo e agora através de um ato sobrenatural. Tá? Quando nós vemos lá bem no comecinho, como eu falei, uma virgem, né, ficou grávida, Lucas aqui entende o Deus do impossível. Porque é impossível acontecer isso. É preciso determinado material genético, 23 cromossomos masculino, 23 feminino, e assim vai, várias outras coisas. Essas células vão se multiplicando, já perto do terceiro mês já são trilhões de células. E aí, olha só, você não tem isso. É algo diferente. Então é o Deus do impossível, esse Deus. Mas aqui, quando ele fala dessa transfiguração, quando ele descreve isso, ele está falando do Deus que se revelou. São as lições de um médico para nós. Ele escreve sobre isso com propriedade. Olha, é um Deus que se revelou. Ele se revelou a homens simples, pescadores. E esses pescadores viram aquilo que o doutor Lucas, por exemplo, não viu. Que outros não viram. Esses 3 homens são levados a um alto monte. Jesus os leva até ali e diz, vou orar. Venham comigo. Imagina a cena. Aqueles homens subindo aquela alta montanha. E quando eles chegam lá, Jesus começa a orar. E como o texto diz aqui, durante a oração, enquanto ele está orando, ele começa a transfigurar-se. O rosto humano de Jesus começa a se transformar. É o que ele diz no 29. Transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Aconteceu isso ali naquele monte e Lucas registra isso, que era algo que um médico em sã consciência não registraria. Se ele tivesse levando em conta simplesmente o seu nome médico, a sua conduta médica, ele não iria registrar isso. Mas Lucas aqui,
ele ousadamente fala sobre a transfiguração de Cristo. É Cristo se revelando ao homem. E isso está registrado para que eu e você tenhamos a plena certeza de que Cristo é verdadeiramente Deus. Existem duas figuras que aparecem ali. Uma figura humana representa Moisés e outra representa Elias, o profeta arrebatado. Um representa o Pentateuco, as leis, e o outro representa todo o escrito profético que está no Velho Testamento. E diante daquelas duas figuras que aparecem de maneira sobrenatural, Jesus não poderia ficar por baixo, simplesmente com uma aparência humana como a minha e sua. Simples homem, mas com certeza radiante. Mas ali ele se transformou e ali as suas vestes resplandecem e o seu rosto é transformado. Porque Jesus não poderia ser menor do que Moisés e do que Elias. E ali nessa representação da lei e dos profetas, tudo está se cumprindo justamente no assunto que estava sendo tratado entre eles. Sabe qual era o assunto? A morte de Cristo em Jerusalém, numa cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. O médico está registrando aqui uma antivisão, uma visão sobre aquilo que aconteceria algum tempo à frente em Jerusalém. Ou seja, quando Cristo se entregaria por mim e por você. Esse médico ele vai no profundo de tudo isso e ele vai falar da transfiguração com uma certeza maravilhosa. Ele fala sobre a voz que falava no céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E essa voz ecoa ainda nos nossos corações, porque nós sabemos que o Espírito Santo está entre nós. E é maravilhoso saber que Deus se revela ainda no tempo de hoje. Eu me recordo de um período em que eu andei longe de Cristo, antes de conhecer a Cristo. E eu achava que a Bíblia era um livro muito distante da minha realidade. Quando alguém lia a Bíblia para mim, e a briga que eu e que todas as pessoas que querem evangelizar alguém é justamente essa. Ou seja, mostrar que a Bíblia é um livro prático, é um livro sobrenatural, é um livro de amor de Deus, escrito por homens, que Deus usou homens, mas é um livro de amor de Deus para os homens. Ele é um livro também que vai falar dos alertas que Deus dá para aqueles que vivem contrários à sua vontade. Porque toda contrariedade à vontade de Deus, ela traz infelicidade espiritual. Pessoas que vivem em caminhos distantes do Senhor, elas verdadeiramente estão rejeitando essa revelação. Porque Cristo se revelou a nós. Ele veio até nós. É lindo que esse médico, tocado pelo Espírito Santo de Deus, registre coisas tão substanciais assim como ele registra nesse Evangelho. É lindo isso porque ele está falando de um Deus que não é um Deus distante. Vejam só. Eu não estou falando como em algumas mitologias de alguns povos antigos, que tem um Deus longe, sentado em um trono, distante da humanidade, simplesmente para julgar. Não é esse Deus que esse homem aqui, Lucas, não é esse Deus que ele conhece. Ele era grego, e supondo como quase 90% de chance de realmente ele ter sido grego, e ele provavelmente fez um juramento chamado juramento de Hipócrates, que é um negócio interessantíssimo. E ele era grego, então ele até mesmo cita alguns deuses gregos ali. Mas são deuses que são deuses com traços humanos. Essa mitologia, ela vai falar sobre isso. E quando ele dá de cara nas suas pesquisas, se aprofundando depois de ser sido tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, Lucas começa a investigar esse caso. Ele vai
dar de cara, assim como eu e você muitas vezes damos de cara com isso, com esse Deus, que é um Deus que habitou entre nós, que andou no nosso meio e que se revelou a nós com a sua grandeza. Jesus, no Monte da Transfiguração, ele ali, com toda certeza, ele muda totalmente a vida desses 3 apóstolos. E na sequência, quando isso é contado aos outros, os outros também sabem disso. E Lucas sabe disso depois pesquisando, e aí ele registra isso. E isso chega a mim e a você, e toda vez que nós lemos isso, isso transforma a nossa vida. Isso alegra o nosso coração de saber que Deus se revelou a nós, que Ele mandou o seu Filho, feito carne, habitando entre nós, sentindo as nossas mazelas, os nossos defeitos, andando entre nós. Que coisa mais linda! O médico amado, ele vai registrar isso, porque ele precisa de escrever algo que seja algo coerente. E aqui ele não vai dar de cara com uma divindade que vive distante do homem. Lucas, ele dá de cara com um Deus que é verdadeiramente o Deus criador dos céus e da terra. Lucas, o médico, entende que ele está diante do médico dos médicos, daquele que tem todo o poder em suas mãos. Lucas entende que a história daquele homem chamado Jesus é uma história que vai mudar com toda certeza a visão da humanidade de quem é Deus. Porque Deus se revelou através do seu Filho. O seu rosto resplandece, as suas vestes brilham, uma nuvem envolve todos aqueles discípulos, Jesus. As 2 figuras somem, e no meio daquela nuvem florescente, uma voz ecoa: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Olha que coisa mais poderosa! É a manifestação de Deus, dando a sua aprovação. O seu Filho estava fazendo aquilo que ele mandou ele fazer. Andando mais um pouco aqui, nós falamos de um outro caso, que também é algo extremamente profundo para o médico falar. Entre muitas coisas nesse Evangelho de Lucas que me deixam absolutamente espantado, quando nós vemos com um pouco mais de profundidade, não só na superficialidade da palavra, mas quando nós nos aprofundamos um pouco, eu fico espantado com diversos relatos que ele faz sobre curas que Jesus fez. E muitas outras coisas, e até mesmo ressurreições. Agora, quando você chega lá no capítulo 24, aí você vê algo interessantíssimo. Que aí é Lucas registrando também, a partir do 1º versículo. Ele diz assim: "E no 1º dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Eram seres sobrenaturais, eram anjos do Senhor. Com toda certeza, as vestes não eram tão resplandecentes como as vestes de Jesus no Monte da Transfiguração, mas elas resplandeciam. Elas resplandeciam, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão. Eles, os anjos, lhe disseram: "Por que buscais o vivente entre os mortos?" É a pergunta daqueles seres celestiais. Ora, vocês não entenderam tudo que ele falou para vocês? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Por que vocês estão fazendo isso? Ele completa assim: "Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado,
e ao terceiro dia ressuscite. O médico amado, aqui ele está registrando a ressurreição de Cristo. Ele está registrando um fato. Isso é um fato histórico. Existem mais provas de que Jesus existiu como homem nessa terra do que Platão. Você sabia disso? Existem mais fatos que apontam para isso do que propriamente Platão. E outros filósofos também, tá? Jesus, ele andou entre nós. Ele foi um homem feito carne, assim como você e eu somos. Só que com uma grande diferença. Assim como Adão foi feito, ou seja, o primeiro homem, sem pecado nenhum, Jesus também não tinha pecado nenhum como homem. E ele lutou muito contra o pecado e nunca pecou. Ele andou no nosso meio, mas ele nunca pecou. Então, quando Jesus se entrega naquela cruz, e quando o seu corpo humano, depois de perder sangue, depois de passar pela mais cruel atrocidade da época para uma morte, depois de sofrer coisas terríveis, o corpo de Jesus não resiste e ele morre. Jesus estava morto. Passa-se o primeiro dia, sexta-feira, o sábado todo, mas logo no começo do terceiro dia, no domingo, em algum momento, logo nos primeiros raios, com toda certeza, aquela pedra se moveu e a morte não pôde segurar o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. E aí você poderia me fazer uma grande pergunta. Ele ressuscitou. E aonde ele está agora, nesse momento? Jesus está na seguinte posição. Ele aguarda hoje. Ele aguarda uma ordem dada pelo Deus Criador dos céus e da terra, o Pai. Ele espera uma ordem do Pai, porque Criador também Jesus é, e também o Espírito Santo. Ele aguarda uma ordem do Pai para voltar a essa terra. Você tem todo o direito de não crer nisso, porque talvez a sua inteligência humana brigue com você para você não crer nisso. Não tem essa história de Jesus voltar. Eu quero dizer, é um fato. Jesus vai voltar. Lucas, quando ele começa a entender a mensagem do Evangelho, ele foi transformado. Apesar de ele ser um médico, apesar de ele ser um homem acostumado a fazer pesquisas, a entender a lógica das coisas, e entender que uma coisa vai levando a outra, aqui Lucas vai compreender que, humanamente falando, muitas vezes existem coisas que o homem não vai conseguir explicar com a ciência que ele tem. Ainda nos tempos de hoje, você não explicaria uma virgem grávida. Ainda nos tempos de hoje, você não explicaria um homem que as suas vestes ficam resplandecentes e que o seu rosto se transfigura. Ainda nos tempos de hoje, nós não poderíamos explicar um homem que ressuscitou depois de estar morto 3 dias. Mas nós cremos que verdadeiramente Jesus está voltando. Lucas, ele registrou isso nesse evangelho importantíssimo que nós temos hoje, e como que o tempo passou. Eu estou olhando aqui a hora e eu fico até um pouco espantado. Porque a ressurreição registrada por um médico é algo maravilhoso. Eu quero ler só alguns versículos mais para que nós venhamos a entender isso aqui. Logo depois que ele fala sobre isso, no versículo 8, ele vai falar assim: e lembraram-se das suas palavras, essas mulheres, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e também aos demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não creram. Eles não acreditaram muito na mulher, mas olha só.
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirado consigo daquele caso. Ele e João apostam uma corrida, isso está lá no Evangelho de João, e João chega primeiro, mas não entra, e logo depois Pedro entra e, ousado como era, entra no túmulo. E aí quando ele vê o sepulcro vazio e somente aqueles panos lá colocados, ele vai, mas ainda tinha alguma coisa, quem sabe, no seu coração. Será? Onde está? O que foi que aconteceu? Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus se apresentou no meio desses discípulos. Ele fez milagres. Ele operou maravilhas no meio daqueles homens. Lucas foi um homem que teve a vida transformada pelo poder renovador do Espírito Santo. A minha pergunta para você nessa noite: como que está o seu entendimento? Você crê em Jesus como teu Salvador particular? Você sabia que o doutor Lucas, em um dado momento da sua vida, ele teve que se entregar a Cristo como seu Salvador? Essas pesquisas que Lucas faz, quem sabe, eram uma tentativa de registrar realmente os fatos. Talvez quando ele leu os relatos de Marcos, quem sabe, ele pensou, olha, eu tenho que pesquisar para saber se era isso mesmo, porque ele era um médico. E aqui eu estou somente conjecturando, por favor, não leve isso a termo acadêmico, por gentileza. Eu digo isso porque talvez ele tenha pensado, não, eu tenho que registrar, eu tenho que saber o que realmente aconteceu. Quem sabe Paulo não deu até um incentivo médico, amado, vai lá, faz isso. Né? Colossenses 4, verso 14, só para que você ficou com curiosidade, é quando Paulo, né, ele diz assim, saúda-vos Lucas, o médico amado. Isso está lá em Colossenses. E é uma outra coisa que eu amo nesse livro também, ou nos relatos de Paulo sobre diversos. E Paulo era muito generoso com as pessoas que andaram do seu lado. Ele fala de Lucas lá em 2 Timóteo, né, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Naquele momento de dor, nos momentos finais do apóstolo Paulo, o médico amado estava com ele. Ele esteve do lado de Paulo em momentos com toda certeza de riso, de alegria, porque tem gente que acha que crente não ri, que crente não faz festa, não faz bagunça. Nós fazemos sim boas bagunças e boa festa. Mas aqui também nós temos que entender que Lucas, ele não foi um companheiro somente em momentos alegres. No momento mais triste da vida de Paulo, onde ele já tinha sido abandonado por diversos dele. Aqui já é uma prisão diferente, já é muito diferente, por exemplo, como acaba os registros lá do próprio outro registro feito por Lucas, que é Atos dos Apóstolos. É bem diferente, não é uma prisão onde ele tinha liberdade, aqui ele realmente já estava passando por uma outra situação, pronto a ser já morto. Mas Lucas está com ele, o médico amado está com ele. Lucas registrou tudo isso, porque ele foi instigado a pesquisar. E com toda certeza, foi a obra da vida desse homem. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu também Atos dos Apóstolos. É o primeiro volume, que é Lucas, o Evangelho de Lucas. E Atos dos Apóstolos é o segundo volume. E é muito bonito você entender a coerência desse livro. Porque ele acaba falando aqui, o Evangelho de Lucas, falando sobre a ascensão de Cristo. E ele diz assim, brevemente, e levou-os afora até Betânia, e Jesus e levantou as mãos e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. É assim que termina o Evangelho de Lucas. E eu peço para você pensar um pouco sobre isso. Registros feitos por um médico, por um homem que procurou os detalhes disso nas testemunhas. E aí você chega no livro de Atos dos Apóstolos, ele continua
fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Ele apareceu depois de morto. Ele ressuscitou e apareceu vivo, com provas infalíveis. O que ele está falando nesse segundo volume para Teófilo, ó Teófilo, tudo que eu escrevi lá para você, da morte, da sua ressurreição, eu quero te escrever mais. E aí ele começa a contar a história. Ele vai falar aqui de coisas que o médico não falaria. Ele vai falar da descida do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, registrado pelo médico Lucas, ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o livro que fala da obra do Espírito Santo. Não poderia ser diferente, porque é um livro missionário. É um livro ardente, que queima o nosso coração. Que Deus te abençoe e que você entenda as lições de um médico, que apesar do seu grande conhecimento, humildemente se curvou diante de Cristo, aceitou a Jesus como Salvador e não se conformou em ficar simplesmente nas questões rasas sobre Deus. Ele se aprofundou. E talvez, quem sabe, para sua surpresa, quando ele começou a se aprofundar, ele entendeu que verdadeiramente aquele Jesus que habitou entre os homens verdadeiramente é Deus. E eu te digo, verdadeiramente, Ele é Deus. Ele é Deus em nós. Ele é Deus através das nossas vidas. Porque a palavra de Deus se manifesta a nós. E nós precisamos, irmãos, de ter essa certeza. Se você tem alguma dúvida, se você está passando por algum tipo de situação na sua vida de desequilíbrio, eu te convido agora. Dá um passo para Cristo. Muitas vezes a razão tem que ser deixada de lado, sabia? Lucas, durante as suas pesquisas, não foi fácil. Não foi fácil para Lucas registrar que um leproso foi curado. Sabe por quê? Porque ele sabia que lepra não tinha cura naquela época. Não foi fácil registrar que os mortos ressuscitaram. Não foi fácil falar da viúva de Naim. Não foi fácil. Mas ele pesquisou e entendeu que aquilo era verdade. Não foi fácil falar de Cristo ressurreto. Mas ele creu nisso. Creia nisso. Tenha uma vida verdadeira com Deus. Ouça esse hino. Eu já falo um pouco mais contigo. Mas ouça isso. Ouça. Fala da essência. Amém. Você tem prazer em adorar a Deus? Em cada passo que você dá na sua vida, Deus almeja te salvar. Em cada passo, em cada momento da sua vida. Deus trabalhou, Ele impulsionou pescadores, cobradores de impostos. Ele mexeu com a vida de reis. Ele mexeu com a vida de líderes. Ele mexeu com a vida de um médico. Ele mandou o seu próprio filho. E hoje,
nós temos aqui, entre nós, dentro de você, aí aonde você está, o Espírito Santo de Deus. Você pode até não entender isso, mas ele está aí. E se você entendeu essa mensagem, ou se você não entendeu, mas aceita essa mensagem, dá um passo para Cristo hoje. Tome essa decisão hoje na sua vida. Um médico escreveu de maneira simples. Como eu disse, ele com certeza foi confrontado com tudo aquilo que ele conhecia. Talvez você precise ser confrontado com a beleza da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é simplesmente para ser colocada em uma estante aberta no Salmo 91. Ela foi feita para que você pratique. Ela foi feita para que você, de verdade, tenha a vida real com Deus. Até chegar a um ponto, como ponto que todas aquelas pessoas, inclusive Lucas chegou, ao ponto de entender que Deus era tudo na vida dele. Deus movia tudo na sua vida. Ele chegou a um ponto de entender isso e contribuiu para Deus com a sua profissão. Ele contribuiu para Deus com a sua vida, tudo, a sua pesquisa, tudo que ele fez foi para a obra do Senhor. Ele foi tocado por Deus profundamente. Que Deus dê a você a capacidade de poder avaliar isso que eu estou falando. E mais uma vez eu repito, se você não pode avaliar isso, dê um passo para Cristo. Se você pode, entenda verdadeiramente que um médico se dobrou a Cristo. Você também precisa se dobrar. Não seja orgulhoso. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Cristo se revela a você hoje, através do poder do Espírito Santo. Que Ele trabalhe em sua vida. Que Ele faça verdadeiramente coisas diferentes em ti. Que você tenha uma vida, mas não só uma vida superficial, mas uma vida com profundidade com Deus. Eu peço que Deus te abençoe nessa noite. E que Deus derrame a cada momento a alegria de Deus no teu coração. Jesus é o médico dos médicos. Lucas entendeu isso. Quem caminha com Cristo entende isso logo. Cristo é o médico dos médicos. Que Ele te abençoe nessa noite. Que Ele cure a sua alma. Porque a cura mais importante que você precisa é a cura da tua alma. Talvez você tenha algum problema na sua vida. Que seja algo que talvez seja desconhecido até mesmo pelas pessoas que estão ao teu lado. Talvez você tenha algumas limitações que as pessoas que vivem com você talvez não saibam. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que Deus se revele a você e que Ele fale profundamente ao teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Se você puder, feche os teus olhos, que eu gostaria de fazer a última oração nessa noite. Deus Santo, Pai querido, é verdadeiramente, Senhor, demonstrado, Pai querido, na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra é poderosa, que ela é viva e eficaz e que ela é profunda, Senhor, em tudo aquilo que ela quer dizer. O evangelista Lucas, Senhor, foi usado pelo Senhor, o médico amado, foi usado para registrar, depois de muita pesquisa, Pai, aquilo que era realmente fato, aquilo que era verdade. E ele registra isso, Senhor, e talvez tenha escrito isso, Senhor, a princípio, com um senso crítico, querendo pôr em ordem verdadeiramente as coisas como ele se expressou. E nós louvamos ao Senhor, que o direcionou, Pai querido, e nós entendemos a coerência da Tua palavra. Porque Ele mesmo sendo médico, Pai, se dobrou a Ti, que é o Senhor dos senhores, o dono de todo conhecimento e de toda ciência. O Senhor é o dono da vida e da morte. É o dono, Senhor, da cura. É aquele, Pai querido, que tem consolado os corações. Oh, meu Deus querido, que registro maravilhoso.
como foi impactante para esse homem esse encontro que ele teve com Cristo. Como foi impactante para esse homem, Senhor, as pesquisas feitas. E muitas vezes nós ficamos em uma situação, Senhor, aonde nós estamos estudando a Tua palavra e somos impactados pela relevância, mas também, Senhor, pela praticidade da Tua palavra ainda no tempo de hoje. Eu quero implorar, pedir ao Senhor que toque na vida de cada pessoa presente, Senhor, nesta pregação que nós estamos fazendo. Nesse culto também de agradecimento que nós fazemos ao Senhor. Que o Senhor toque em cada vida. Dê a cada um uma boa semana, uma semana, Senhor, de vitórias, de alegria. Uma semana de concerto contigo, Pai. Iniciamos muito bem este primeiro dia da semana. Eu quero entregar ao Senhor todas as reuniões que temos no decorrer desta semana. Toma os teus cuidados e nos dê a graça, Senhor, de sermos abençoados pela tua direção e pela tua presença. Ajuda-nos, Pai, a discernir entre o que é certo e o que é errado. Mas eu te peço que o Senhor toque nos corações e que se nessa noite alguém dá um passo voltando para o Senhor, que o Senhor, Pai querido, receba essa pessoa. Se estivéssemos no culto, chamaríamos para vir à frente, talvez, para receber uma oração. Mas não é necessário isso, estamos distantes, mas o Senhor está ao lado dessa pessoa. Abrace essa pessoa, Senhor, e derrama da tua alegria sobre ela. Eu te peço também por aqueles, Senhor, que estão afastados, que o Senhor traga de volta, e por todos aqueles que estão seguindo os teus caminhos, e que embora talvez alguns estejam ainda, Senhor, andando de maneira difícil na tua presença, eu peço que o Senhor acerte os rumos, corrija, nos dê a graça de andarmos diante de ti com alegria, Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua igreja. Obrigado por todos os teus filhos que acompanharam essa live. Obrigado pela igreja em Correias e por todas as igrejas, Senhor, que o Senhor tem guardado, Pai, porque na verdade o Senhor não tem denominações. O Senhor tem filhos, o Senhor tem pessoas que nasceram de novo. E eu creio que o Senhor tem feito uma obra maravilhosa no nosso meio. Eu entrego aos teus cuidados a vida de cada filho teu, entregando em tuas mãos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Meu amado e querido irmão, você que está conosco nessa noite, eu peço que você receba, aí onde você está, o agradecimento por ter deixado que a gente entrasse na sua casa, pregasse a palavra de Deus. Que Deus abençoe você nessa semana de uma maneira rica e maravilhosa. Que Deus te abençoe. E assim eu me despeço de você na paz de Cristo. Que o Senhor abençoe de uma maneira toda especial a tua semana. Obrigado por tudo. Fique na paz.